Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando é que vocês estão vendo esse vídeo. Espero que vocês sejam compreensivos, porque essa é a primeira aula EAD de Direito Civil 2, Direito das Obrigações. Bem, pessoal, vamos lá. Na última aula, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre solidariedade. E a grande regra de solidariedade é que a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade entre as partes. Bem, existe aí um princípio, que é o princípio da variabilidade da natureza da obrigação solidária, na qual pode haver diversos tipos e características diferentes pelo cumprimento para cada parte. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que você pode ter uma condição, um termo, um encargo para partes diferentes no cumprimento dessa obrigação. Até chegaram a me mandar um e-mail perguntando isso, como é que funciona? Pode acontecer, gente, que você tem aí uma dívida solidária para os devedores, um tem que pagar até o dia 30 e o outro, se o outro não pagar até o dia 30, ele vai ser obrigado a pagar em 5 dias. Vocês veem que por aí você tem uma obrigação solidária com um termo, pagar no dia 30, e também para outra parte tem uma obrigação condicional. Ele só vai pagar se o outro não pagar no dia 30. Então a gente pode ter essas variações na hora de se colocar essa obrigação solidária. Daí a gente entrou também na obrigação solidária ativa, né? A obrigação solidária ativa, ela determina o quê? Bem, pela obrigação solidária ativa, qualquer credor pode exigir a obrigação por inteiro. Quando eu falo que é qualquer credor, obviamente esses credores têm que ser solidários, tem que ter mais de um credor na obrigação. Não faz sentido nenhum falar de obrigação solidária se existe um credor só. Eu espero que vocês estejam cientes disso, né? Bem, a gente também viu a situação da prevenção judicial, que o primeiro credor que ingressar em juízo para cobrar o devedor, é ele que vai ter que ser pago, e não o outro credor solidário. Ah, mas professor, não é todo credor solidário que tem o direito de cobrar do devedor? Sim, qualquer um deles pode chegar para o devedor e pedir para ser pago. Só que aquele que se desincumbiu de ingressar em juízo para conseguir esse cumprimento dessa obrigação, ele vai ter esse benefício agora. Ah, mas e se o devedor virar e pagar para o outro credor que não entrou no judiciário? Bem, daí é a aplicação daquele velho princípio, vocês acham que eu estou brincando, mas não estou. Existe esse princípio do quem paga mal, paga duas vezes. Ele vai ter que pagar para um, pagar para outro, e depois ir atrás daquele para quem ele pagou indevidamente e cobrar de volta numa ação de repetição de indébito. Não vale a pena, gente. Vai ser bem ruim para o devedor que faz uma situação dessa. A gente também falou do caso da sucessão do credor solidário. No caso da sucessão, né, quando o credor solidário morre, os seus descendentes, seus herdeiros, né, no caso, só podem cobrar o quinhão do credor. Eles não podem mais cobrar toda a dívida. Ah, mas e os outros credores que não morreram? Os outros credores que não morreram, normal, solidariedade continua funcionando sem problema nenhum. Então isso foi um recapitulando da última aula. Nessa aula a gente vai falar, vocês podem acompanhar pelos slides, espero que vocês estejam com os slides abertos aí, slides 214 a 236, tá? Então, a gente continua com as obrigações compostas subjetivas e termina a obrigação solidária ativa e entra na obrigação solidária passiva. Então, começando aí, eu peço para vocês lerem o artigo 271 do Código Civil, por isso que vale a pena vocês terem essa aula acompanhando com o slide, porque eu não vou fazer vocês lerem altos artigos, não faz sentido ficar lendo feito um bobo em casa, mas vocês podem ler em casa sem falar alto, né? Se quiserem falar alto também, tanto faz. Eu não vou estar aqui para ouvir. Enfim, então 271 do Código Civil vai dizer o seguinte, a obrigação solidária ativa. Digamos que a perda da obrigação. Não tem mais como pagar. Lembra? A vaquinha levou um meteoro, não tem mais como pagar, como entregar a vaquinha. E aí? O que vai acontecer? Vai converter em perdas e danos? Se houve culpa do devedor, vai haver sim a necessidade de se pagar perdas e danos, como a gente viu, né? Bem, se houver a conversão em perdas e danos, a solidariedade permanece. O devedor continua tendo que pagar essas perdas e danos para qualquer um dos credores. Quer dizer, então, que o devedor, sozinho, matou a vaquinha, com culpa, ele tinha que pagar as perdas e danos? Pô, mas professor, a vaquinha deixou de existir, agora o que tem que pagar é dinheiro, dinheiro é divisível. De fato, gente, o dinheiro é divisível, mas por força da solidariedade ativa, o credor, qualquer um dos credores, pode pedir o valor completo das perdas e danos. O valor da vaquinha, mais perdas e danos, correção monetária, juros, etc, etc. Tá? Então, pelo artigo 271, se continua a solidariedade mesmo com a perda da obrigação. Seguindo no artigo 272, tem a situação de o que acontece se o credor
recebeu o pagamento ou o credor perdoou a dívida, um dos credores solidários. A gente tem aqui a expressão no artigo 272, remitido a dívida. A gente vai analisar isso mais pontuadamente mais para frente. Mas existe uma situação em que você pode extinguir a obrigação pela remissão. O que é remissão? Alguns de vocês devem lembrar naquela oração do credo, que você tem aí a remissão dos pecados. Enfim, a remissão dos pecados é perdão dos pecados. Remissão da dívida é o perdão da dívida. Espero que vocês não esqueçam mais agora, depois dessa comparação, dessa questão teológica. Então, se o credor recebeu o pagamento por inteiro ou perdoou a dívida, nesse caso, ele vai ter que responder aos outros pela parte que cabia aos outros. Pô, mas eu perdoei a dívida toda. Não interessa. Você não devia ter perdoado a dívida toda. Se você perdoou a dívida toda, você vai pagar a sua parte. Ou melhor, se reserva a parte que você ia receber e paga a parte dos outros credores que não perdoaram nada. Da mesma forma, se você recebeu a dívida toda, você tem que dividir aquilo entre todos os seus credores. Tá? Então, obrigação solidária ativa tem essa regra, ele não vai se fracionar para o devedor. Para o devedor vai ser sempre uma única coisa, ele vai pagar de uma vez só para o credor. O primeiro credor que aparecer, o primeiro credor que cobrar judicialmente. Mas vai se fracionar entre os credores, numa relação interna. Entre os credores precisa haver essa divisão, porque senão existe um enriquecimento sem causa, como vocês sabem, não pode prevalecer aqui no nosso direito civil. Continuando, o artigo 273 vai falar sobre oposição de exceção pessoal. Isso é uma temática bem processualista, tá? Porque você não vai normalmente opor exceções no debate ao vivo entre as pessoas, né? Mas as exceções, a ideia da exceção pessoal é que elas têm natureza personalíssima. Um dos exemplos que eu trouxe até no slide é a compensação. O que é compensação? Vou dar um exemplo para vocês de compensação, eu acho que vai ser mais fácil vocês entenderem. Pela compensação, um fulano deve, vamos lá, situação, o fulano deve 200 a Cicrano e Beltrano, numa solidariedade. Então, R$200, 200 talquês são devidos pelo fulano em solidariedade para Cicrano e Beltrano. O que isso quer dizer? Que tanto Cicrano quanto Beltrano podem cobrar os R$200 do fulano. O primeiro que cobrar leva e divide com o outro. Até aí tudo bem? Acho que o exemplo está tranquilo, né? Tá, mas nessa questão toda, o Cicrano também deve 200 ao fulano. Então o fulano deve 200 para o Cicrano e Beltrano, solidários, e o Cicrano deve 200 ao fulano. Como é que funciona? Bem, existe a compensação. Pela compensação, o fulano e o cicrano deixam de dever qualquer coisa um para o outro, porque 200 mata com outros 200, não tem mais nada. Tá, mas e aí? Quer dizer que o cicrano não vai receber? Não, porque tem uma compensação ali. Porém, se o Beltrano cobrar os 200, o fulano vai ter que pagar os 200. Por quê? Porque a exceção da compensação não pode ser sustentada pelo fulano contra o Beltrano, porque o Beltrano não tem nenhum tipo de dívida com o fulano. Essa exceção pessoal, o fulano só pode sustentar contra o Beltrano. Eu vou pedir para vocês para colocarem isso no papel, porque fica mais fácil do que eu falando, né? Continuando com relação às exceções pessoais, o artigo 274 dá uma elaborada melhor nisso. Como é que fica, né? O julgamento contrário de um dos credores solidários não vai atingir os demais. Então, se um dos credores solidários ingressar em juízo e tiver um julgamento contrário, o fulano tem que pagar nada para você, não. Isso não significa que os demais credores não possam cobrar o fulano. Mas, se houver um julgamento favorável, ou seja, o fulano tem que pagar mesmo, o devedor tem que pagar. Então isso vai aproveitar a todos os credores solidários. É basicamente isso, né? Os credores vão deter esse crédito se um perdeu a ação. E se aquele que venceu, um credor venceu a ação, todos os outros vão se aproveitar. Como a gente viu na regra anterior, você vai ter uma divisão aí do valor que foi pago. Também tem outra coisa, né? O devedor permanece tendo o direito de invocar uma exceção pessoal contra dos credores. Então, não importa se houve esse julgamento favorável, desfavorável, se tem mais um credor ali com uma exceção pessoal, contra aquele credor, o devedor pode sustentar a exceção pessoal. Obviamente que se essa exceção pessoal, se esse credor contra quem há uma exceção pessoal não cobrar o devedor, nada pode ser feito. Aquele credor que não tem exceção pessoal, não tem nada contra si pelo devedor, pode cobrar tudo, depois ele divide entre os credores e tudo bem. Acho que isso aqui talvez vocês tenham alguma dúvida, eu acho que vale a pena dar uma lidinha no material, perguntar também, vocês podem ficar à vontade. Isso aqui não é a coisa mais complicada do mundo, mas às vezes você fica assim, tá, mas o que isso quer dizer exatamente?
Fiquem tranquilos, não é um bicho de 7 cabeças. Continuando aqui, gente, uma situação de prescrição. Lembra quando a gente falou de prescrição no ano passado? Sei que vocês não aguentam isso, não lembram de nada, né? Passou férias, passou Natal, Ano Novo, Carnaval, coronavírus, quase teve a Terceira Guerra Mundial. Enfim, 2020 está sendo o ano, né? A gente teve prescrição no ano passado. Enfim, a gente aprendeu no artigo 204 que a interrupção da prescrição por um credor não vai aproveitar os outros. Ou seja, se alguém interrompe a prescrição, os demais credores não vão se aproveitar. Então todos os credores teriam que interromper essa prescrição juntos, exceto se houver solidariedade. Então, no caso da solidariedade, se um credor solidário interrompe a prescrição, a gente viu os casos de interrupção da prescrição, nesse caso, então, todos os credores solidários vão ser beneficiados pela interrupção e o prazo vai voltar a contar do zero, né? Que é isso que significa a interrupção de prescrição. Essa é uma diferença bastante relevante entre ter ou não ter solidariedade. Vocês veem que a solidariedade ativa faz um belo sentido para facilitar o cumprimento da obrigação quando existe mais de um credor. Bem, com isso a gente terminou a obrigação solidária ativa e agora a gente vai para a obrigação solidária passiva. Qual que é o principal efeito da obrigação solidária passiva? Vejam pelo artigo 275 do Código Civil. Vamos lá. Leiam o artigo 275 do Código Civil enquanto eu tomo uma água. Bem, vocês veem que pela obrigação solidária passiva, o credor pode cobrar aquela obrigação de qualquer um dos devedores, como se todos fossem um devedor só. É a chamada opção de demanda. Então eu, credor, tenho um monte de devedor solidário, eu vou atrás desses devedores solidários, vou atrás de um só e peço tudo. Depois eles que se virem, não é nosso problema. Nosso problema é analisar só a obrigação solidária passiva. Então, vamos lembrar do exemplo dos churros, que eu dei na última aula que a gente fez presencial, não sei se vocês lembram. O seu barriga vai poder cobrar os 100 churros, tanto do seu Madruga quanto da Chiquinha. Ele pode cobrar dos dois? Pode. Se ele cobrar só do seu Madruga, ele vai pagar, vai receber os 100. E daí o seu Madruga vai tomar um prejuízo de 50 churros? Não. O seu Madruga pode ir atrás da Chiquinha para ser ressarcido nos 50 churros que ele não precisava ter pago. Então, essa é a situação da solidariedade passiva, tá, gente? Essa é a regra geral. É importante lembrar que se houver um pagamento parcial, isso não significa que tenha renúncia à solidariedade. Ou seja, se o seu barriga aceitou 50 churros do seu Madruga, isso não significa que ele perdoa a solidariedade, não. Ele ainda pode procurar o seu Madruga para receber os outros 50 churros ou da Chiquinha. É a opção do seu barriga o que ele vai fazer. É isso que fala o enunciado 348 da 4ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado 348 diz que, se você pagou parcialmente, isso não quer dizer que o credor renunciou à solidariedade, tá? Então, o devedor pagou parcialmente, pode acontecer de você ter que pagar de novo, tá? Seguindo no parágrafo único 275, também é outra situação muito parecida. Não ter pagamento parcial, que não representa renúncia à solidariedade, da mesma forma, se o credor ajuizar uma ação contra um dos devedores, ainda assim não vai haver renúncia à solidariedade. O credor ajuiza ação contra ele quem ele quiser. Essa que é a grande questão e esse é o grande benefício da obrigação solidária passiva. Não tem a chamada suprécio. Não sei se vocês lembram disso, não lembro se a gente já falou isso em outra aula. Suprécio é um dos institutos da boa-fé objetiva. A suprécio é a perda do direito pelo não exercício. Eu não exerci meu direito de ingressar com uma ação contra todos os devedores, ingressei só contra uma pessoa. Não interessa. Não houve renúncia à solidariedade. Então, a lei afasta expressamente a aplicação do instituto da suprécio aqui. Se o seu barriga, vamos voltando ao exemplo do seu barriga, né? Seu barriga ajuiza uma ação contra o seu Madruga, isso não significa que ele renunciou à solidariedade da Chiquinha com o seu Madruga. Tá, e daí tem a situação do falecimento do devedor solidário. Lembra quando a gente estudou a questão do falecimento do credor solidário? A ideia é muito parecida aqui, tá? Então, se um dos devedores, artigo 276, acompanha o slide 223, se um dos devedores solidários falece deixando herdeiros, eu tive que dar uma parada aqui porque o meu celular ele ficou cheio com vídeo e tive que descarregar o celular. Então, esses cortes acontecem por falhas técnicas, tá, gente? Tentem ser compreensivos aqui. Então, a gente está no slide 223, artigo 276. Nesse artigo 276,
é uma situação muito parecida com aquela que a gente viu antes dos credores solidários, sendo que há o falecimento de um deles. Aqui, um dos devedores solidários falece e deixa herdeiros. Bem, numa situação assim, da mesma forma do que quando acontecia com os credores solidários, havendo o falecimento de um credor solidário, o herdeiro não vai ser obrigado a pagar de forma solidária. Ele só pode pagar a cota que corresponde à sua parte da herança. A menos que aconteça duas coisas. Primeiro, que a obrigação seja indivisível, e eu vou explicar isso para vocês, ou que todos os herdeiros sejam demandados em conjunto. Então, digamos que o sujeito pega e morre. Morreu, deixou 2 filhos, os 2 únicos herdeiros. Objetivamente falando, o credor não pode ir atrás de um dos herdeiros e pedir toda a dívida, porque a solidariedade acabou para aquele devedor. Mas se ele demandar os 2 filhos, os 2 herdeiros daquele devedor, então ele pode pedir a totalidade da dívida. Ah tá, mas se morreu o cara e tem outros devedores solidários, o credor pode ingressar com a ação ou cobrar só um daqueles outros por tudo? Pode. A solidariedade continua. E a outra situação que eu ia falar, a obrigação é indivisível. Por quê, professor? Por que a obrigação indivisível faz diferença? Gente, pensa só comigo. Uma coisa é você ter aí 100 sacas de café. Isso é fácil de dividir entre os devedores. Ou entre os herdeiros do devedor que morreu. Outra coisa é se for uma vaquinha. Se é uma vaquinha, qualquer um das pessoas que tenha que pagar essa dívida, qualquer um dos devedores, vai ter que entregar uma vaquinha assim que seja cobrado. Então, numa situação dessa, se o herdeiro ele seria obrigado a pagar só a cota do quinhão hereditário, isso ia acontecer, mas se a dívida fosse uma obrigação indivisível, o nosso exemplo clássico é a vaquinha, esse herdeiro vai ter que pagar a vaquinha, não vai ter outro jeito para esse herdeiro. Obviamente que depois de pago, ele vai poder ingressar, ele vai ter direito de regresso em relação aos demais devedores, que é o que a gente vê logo. No artigo 367, slide seguinte, você vê que o pagamento parcial e a remissão não aproveita os devedores até a concorrência da quantia paga. O que isso quer dizer? Devia 500, o devedor solidário foi lá e pagou 100. Quer dizer que ele se eximiu da dívida? Não. Ele continua devendo os 400 que faltam. Os outros também vão ficar devendo só 400. Ninguém mais pode ser cobrado de 500 porque 100 já foi pago. Essa que é a ideia. A mesma lógica para o perdão da dívida, chamada remissão, né? Seguindo no artigo 278, a gente vê que qualquer cláusula, condição, obrigação adicional que for estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não vai poder agravar a posição dos outros. Por que isso? Gente, vamos lá. A solidariedade decorre só da lei ou do acordo de vontades. É justo que um dos devedores que não participou de um novo acordo de vontades vá ser prejudicado por uma nova avença? Não é justo. Se não é justo, então ele não pode ser agravado a menos que ele consinta com essa alteração. Tá, e se um dos devedores solidários culposamente impossibilitar o pagamento da prestação? Tinha que entregar uma vaquinha, o cara foi lá e matou a vaquinha e fez um churrasco. Bem, para todos continua havendo encargo de pagar o equivalente e também as perdas e danos. O artigo 279 ele não é o mais bem escrito do Código Civil, tá, pessoal? Vamos tentar explicar a coisa na prática. Quando há a solidariedade passiva nessa situação, como é que funciona? Um dos devedores impossibilitou o pagamento da prestação. O credor vai cobrar o quê? Perdas e danos. Então volta ao estado anterior e paga perdas e danos. Bem, todos os devedores vão ter que pagar tanto o estado anterior, ou seja, retornar ao estado anterior e pagar eventuais perdas e danos, e entre eles depois eles vão ter que se virar. Só que como é que vai se virar entre eles? A parte do retorno ao estado anterior para o credor, eles todos pagam juntos. Pagam e dividem entre eles. Agora, as perdas e danos vão ter que ser assumidas exclusivamente pelo culpado. Essa que é a lógica do artigo 279. E essa lógica do artigo 279 vai ser importante quando a gente estudar em seguida as obrigações indivisíveis, que são da próxima aula. Tá? Seguindo no 280, todos os devedores vão responder pela mora, né, pela demora no pagamento. Se o devedor atrasou, se todos os devedores atrasaram, ainda que uma ação seja proposta só contra um dos devedores solidários, todo mundo vai responder pela mora. Porque o atraso no pagamento é responsabilidade de todo mundo. Isso faz todo sentido, porque se todo devedor é cobrado e pode ser cobrado pela integralidade da dívida, por que ninguém pagou no dia certo? Um deles deve ter pago no dia certo. Com isso, se eximiria dos juros da mora.
Agora, se um atrasou, o outro atrasou e o outro atrasou, eles todos vão ter que assumir essa mora, as perdas de danos, os juros decorrentes disso. Tá, outra coisa, essa questão de novo das exceções pessoais, vocês veem que tudo que a gente viu sobre a obrigação solidária ativa tem um reflexo na obrigação solidária passiva. Faz sentido, por isso que eu falo que obrigações é uma situação muito sistemática, quando a gente entende a lógica da matéria fica um pouco mais fácil. Então, pelo artigo 281, o devedor que foi demandado, ele pode sustentar perante o credor exceções pessoais, e aquelas que forem comuns a todo mundo. Agora, se existem exceções pessoais de um outro devedor, eu, devedor, não posso falar nada. Eu não tenho benefício por compensação que o outro devedor tem. Eu só tenho benefício que for relativo a mim. Também pode acontecer da renúncia da solidariedade. É isso que prevê o artigo 282 do Código Civil. Pela renúncia da solidariedade, o credor pode virar o seguinte: olha, fulano, ciclano, beltrano, vocês devem para mim uma grana em solidariedade. Mas fulano, você é meu amigo, eu estou te exonerando da solidariedade. Primeiro, isso não quer dizer que exista remissão de dívida. Então, eu tirar alguém da solidariedade não significa dizer que essa pessoa deixa de ser devedora. Ela continua sendo devedora. Ela só não vai ser cobrada pela totalidade da dívida. Tá? Não existe necessidade de aceitação expressa da outra parte. Nesse caso, é um ato jurídico estrito sensu. Eu estou renunciando à solidariedade, a outra pessoa não tem nada, não tem que concordar, discordar, nem nada. Ela vai ser beneficiada e ponto. Lembrando que se eu exonerar um da solidariedade, a solidariedade continua para os outros. Ô professor, então quer dizer que se tem dois devedores solidários e o credor exonera um, pode ser que o credor vai cobrar 50 de um, mas do outro que é solidário ele pode cobrar tudo? Ele pode cobrar tudo. Mas é estranho. É estranho, mas ele pode. Essa é a beleza da autonomia privada. Ele pode fazer isso. Bem, seguindo com o enunciado 349, que vai interpretar esse artigo anterior. Vamos lá, vamos voltar no 282, que fala o seguinte: o credor pode renunciar à solidariedade. Tá, se ele renunciou à solidariedade, obviamente ele vai cobrar a dívida, o quinhão da dívida, àquele devedor cuja solidariedade foi exonerada. Tudo bem. Mas e o resto da dívida? O resto da dívida, assim, a dívida total pode ser cobrada de um dos devedores, ou a dívida total tem que ter o desconto daquela exoneração da solidariedade e daí esse resultante que pode ser cobrado dos demais devedores. Esse é o grande dilema aí da doutrina. Existem duas interpretações possíveis. Pelo enunciado 349 da quarta jornada de direito civil, uma vez que haja renúncia, o credor só pode cobrar do beneficiário a cota na dívida. Isso daí é indiscutível. Agora, o que pega é, permanecendo solidariedade contra os demais, abatida no débito a parte correspondente aos beneficiados pela renúncia. Então, teria o abatimento da parte da solidariedade que foi renunciada. E isso acaba sendo polêmica, porque por parte da doutrina, o credor poderia cobrar a dívida toda dos outros credores solidários. Eu, pessoalmente, eu acho que faz muito mais sentido essa posição minoritária da doutrina, mas é bom para vocês verem que existe duas interpretações possíveis. O 351 também vai falar de uma questão mais processual, isso daí eu acho que vocês já até tiveram em processo civil, não sei, que se houver uma renúncia à solidariedade em favor de um devedor, esse devedor não pode mais ser chamado ao processo, porque o chamamento ao processo é um instituto que tem como premissa esse efeito decorrente da solidariedade. Pelo 283 do Código Civil, aí no slide 232, a gente já vai falar da possibilidade de ação de regresso do devedor solidário. Bem, uma vez que o devedor solidário pagou a totalidade da dívida, ele tem que ir, ou ele pode ir, melhor dizendo, atrás dos demais devedores para conseguir receber aquilo que ele pagou, aquilo que, enfim, ele pagou pelos outros, né? O único problema que tem aí é a situação do insolvente. Quem que é o insolvente? O insolvente é aquela pessoa que tem mais dívida do que patrimônio. Então, um dos devedores era insolvente. Digamos que tinha 3 devedores solidários. Tinha que pagar 300. O credor foi lá e foi no primeiro. 300. O devedor tinha com o que fazer? Não, ele tinha que pagar 300. Pagou os 300. Daí o que queria fazer? Tem que cobrar 100 de um e 100 do outro devedor solidário, certo? Faz todo sentido. O problema é que se um desses devedores solidários for insolvente, ou seja, não tem patrimônio para pagar nada, os outros co-devedores vão ter que assumir esse prejuízo. Então o que acontece? Quer dizer que o devedor que pagou por 3, pagou 300 por 3. Ele recebeu 100 de um e 100 do outro. Mas um desses devedores se tornou insolvente. Então 100 não vão ser recebidos nunca. Então o que acontece?
o devedor solidário que pagou vai cobrar 150 do outro e os dois vão morrer com 50, que era a parte do insolvente. É a ideia de ter uma justiça aí, né? O devedor que pagou, o devedor solidário, não pode tomar esse prejuízo sozinho. E se houver aí uma situação de rateio entre os codevedores? Também, se há aquele que foi exonerado de solidariedade, ele também tem que ressarcir o devedor que pagou. Faz todo sentido, né? Se eu fui exonerado da solidariedade, quer dizer que eu não tenho que pagar nada? Eu continuo tendo que pagar, eu só não tenho que pagar solidariamente. Mas uma vez paga a dívida e extinta a dívida, naturalmente o devedor, ainda que exonerado da solidariedade, tem que ressarcir o devedor que pagou. Essa situação da remissão da dívida e renúncia à solidariedade, ela está abordada no enunciado 350 da quarta jornada de direito civil. O que diz nesse enunciado? Nesse enunciado se fala que renúncia à solidariedade não é a mesma coisa que remissão, porque o devedor fica liberado do vínculo obrigacional na remissão, enquanto que na exoneração da solidariedade ele permanece vinculado àquela obrigação, porque ele tem inclusive que pagar parte do codevedor insolvente, pagar parte do devedor que já pagou. Então, quando se renuncia à solidariedade, isso é menor do que uma remissão de dívida, porque eu continuo obrigado a parte da dívida, eu só não posso mais ser obrigado a pagar tudo. Essa é a diferença entre a renúncia da solidariedade e a remissão da dívida. Tá, e se a dívida solidária interessar só um dos devedores? Nesse caso, pelo artigo 285, esse devedor vai ter que responder por a dívida toda. Qual que seria a situação? Esse interesse, quando a gente fala interesse, é um interesse jurídico e econômico, não é um interesse emocional, tá? Eu tenho meu filho e eu não quero que meu filho fique devendo. Não tem nada a ver, é um interesse jurídico ou econômico. É um caso do fiador. Digamos que numa locação você tem aí duas pessoas como fiadoras. A dívida só interessa ao locatário. Então, se um fiador pagou tudo, o fiador não vai atrás do outro fiador. O fiador vai atrás dessa dívida exclusivamente atrás do locatário que não pagou. Tudo bem, pessoal? Então, finalizando a questão de obrigação solidária, eu sei que vocês têm que ler, têm que dar uma analisada, vejam o vídeo, vejam os slides. Tem o último slide aqui, 236, sobre obrigação solidária mista, que é a situação mais complexa, né? Porque você vai ter tanto uma pluralidade de credores quanto de devedores e todos solidários entre si. A gente tem até um caso para isso, a gente vai ver aí, eu vou indicar para vocês. Então se aplica aí todas as regras das obrigações solidárias ativa e passiva, nesse caso, e com isso a gente não precisa explicar nada de novo, né? Tudo que a gente viu para a solidariedade ativa vale, tudo que a gente viu para a solidariedade passiva também vale. Bem, com isso a gente finalizou essa parte da obrigação solidária. Façam os exercícios que estão em alguns slides que eu vou indicar agora, 262, 265, 266 e 272, e daí a gente pode discutir a solução desses exercícios lá no Google Classroom, tá? Desculpa se eu corri muito, se eu não corri, a gente vai acertando aí o ritmo da aula. Por favor, me deem esse feedback, a gente tem que ir aprendendo a fazer a coisa cada vez melhor. Espero que esteja mais ou menos a contento, eu acho que a gente vai melhorando aos poucos. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima aula.